Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Ana. Estou aqui mais uma vez pelo Cristo Vivo Central. A história de hoje eu já havia falado um pedacinho sobre essa mulher quando nós estávamos falando sobre o casamento. Lembra? Eu falei assim: ai, gente, essa história dá um vídeo. Chegou a vez dela, então nós vamos falar sobre Ruth. E antes de começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Alguma vez, ou na verdade, o que vocês tiveram que abandonar, que deixar para seguir ao Senhor? Eu gostaria que vocês respondessem, então, no final do vídeo, o que vocês tiveram que abandonar para seguir ao Senhor e, em consequência disso, né, qual foram as bênçãos que vocês receberam, tá bom? Por favor, fiquem com a gente e também falem no final do vídeo, tá bom, gente? Aí, começando, eu gostaria de ler para vocês, então, já que nós estamos falando sobre Ruth, aí a gente vai entender toda a parte do contexto histórico. Vou ler para vocês aqui bem no inicinho, capítulo 1, versículo 1 de Ruth. E fala o seguinte: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Bom, então o que estava acontecendo, né? Nessa época, então os juízes, eles que estavam aí no governo, né? Aí da terra, do povo, né? Povo israelita. E o que acontecia? Algumas pessoas, eles estavam seguindo seus próprios deuses. Deixaram de seguir o Deus de Israel, estavam seguindo aí seus próprios deuses e foram então deixados também à sua própria sorte. Muitos, então houve fome na terra. E o que acontece? O nome dele é Elimeleque, então ele sai de Belém, então ele era descendente de Judá, ele sai de Belém e ele vai para Moabe, para ir atrás de comida. Lembrando, gente, que Moabe, ou seja, né, lá na terra de Moabe, os moabitas, eles eram descendentes de Ló. Vocês lembram? Ló, sobrinho de Abraão. Eles já estavam então separados, né? E o convênio foi feito com Abraão e a sua descendência. Então Ló já tinha ficado lá para trás. E aí, quando Elimeleque chega até Moabe para ficar lá e ter alimento, né, para sua família, então ele morre. Os seus filhos casam-se, né, com mulheres moabitas. Uma dessas mulheres, o nome dela é órfã, a outra é Ruth, né? E aí, passado aí um tempo, fala nas escrituras aí 10 anos, os filhos também morrem. Fica, então, Noemi aí sozinha. Então, o que ela decide? Vou voltar para minha terra, vim para cá com minha família, com meu marido, meus filhos, agora estou sozinha. Viemos atrás de alimento e eu estou agora sem ninguém. Sem o meu marido, que era o meu provedor, e sem os meus filhos, que depois do marido seriam os provedores dela também, né? Queriam ajudá-la. Então, ela não tem ninguém, ela decide voltar para a sua terra, para Belém. E aí ela se despede, ela fala para que as suas noras possam ir embora e ter outros casamentos, né? Elas não tiveram filhos, e para que elas pudessem ter filhos e ter alguém para que as amparasse. Então, órfã, né? Ela chora, muito comovida, mas ela se despede, ela vai embora. Noemi, ela fala algo, gente, que é uma das partes assim mais lindas da Bíblia, né? Existem muitas escrituras lindas e com certeza quando eu fizer um outro vídeo, acho que eu vou falar para vocês, gente, mas isso realmente toca assim profundamente. Então, Ruth, aqui no capítulo 1, no versículo 16 e 17, Ruth fala o seguinte: Disse-lhe, porém, Ruth, não me istes para que te abandone.
e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Faça-se assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Coisa linda, né? Então, quando Noemi, ela escuta isso de Ruth, ela sabe, bom, ela não vai me abandonar. Eu terei que levá-la comigo. Então, elas vão para Belém e chegando lá em Belém, o que Ruth faz? Ruth, ela vai trabalhar para alimentar a si própria e a sua sogra, que já é uma mulher de idade. No que ela vai, aí nós vamos perceber, então, o Senhor, a mão do Senhor sobre a vida de Ruth. Então, ela começa a colher espigas e ela vai exatamente aí nos campos de Boaz. E quando Boaz ele volta e ele vê, ele olha para Ruth, as escrituras não falam como ela era, mas provavelmente Ruth devia ser uma mulher linda, porque ela chama a atenção de Boaz, e Boaz fala: quem é aquela mulher? E aí, né, os empregados dele falam: essa mulher, ela, e conta a história de Ruth para Boaz. Então ele fala assim, ele passa a ser então protetor dela. Então ele fala assim: olha, deixa aí cair mais espigas para que ela possa pegar. E quando Ruth percebe essa proteção, ela fica, né, um tanto assim incomodada. Ela fala assim: você não me conhece, eu sou estrangeira, por que você está fazendo isso por mim? Ruth 2, versículo 11 e 12. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem, se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste teu pai e tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Então ele fala assim para ela: olha, se você deixou a sua família, se você deixou seus pais, se você deixou sua terra e você aceitou um Deus que você também não conhecia, então, cujas asas de um Deus que você então decidiu seguir, ele vai retribuir tudo então que você precisa. E aí ele passa então a proteger Ruth. E quando Noemi fica sabendo, né, o que está acontecendo, então Noemi fala para Ruth: olha, ele é um dos nossos remidores. E lembra que eu já tinha falado para vocês sobre isso, sobre o que é o remidor? Então, se tem alguém aqui novo, né, no canal que ainda não viu esse vídeo, eu peço para que vocês possam assistir o vídeo que fala sobre como era o casamento no Velho Testamento. Lá eu explico mais sobre isso, tá bom? Então, e aí, o que Noemi, ela fala para Ruth? Ela formula, então, um plano para que Ruth, então, possa casar com Boaz. Ela fala assim: olha, você vai lá, que ele vai colher a cevada, e aí à noite, então, o que você vai fazer? Você vai se deitar, você vai descobrir os pés dele, você vai se deitar lá, e ele vai, então, falar o que deve ser feito. E aí ela faz isso, ela obedece a sogra, vai lá, ela se deita, ela não se deixa conhecer, né? E aí ela se deita sobre os pés, descobre os pés, se deita lá. Quando Boaz percebe, ele sabe que ela é uma mulher virtuosa e ela fala para ele: olha, você é um dos meus remidores. Então ele fala: tem um remidor primeiro. Se ele não aceitar, então
casar com você, então eu farei isso. E aí, aquela outra pessoa que seria o parente mais próximo não aceita, então ele casa-se com Ruth, e aí eles têm um filho, né? O nome desse filho é Obed, e de Obed nasce Jessé, e de Jessé nasce Davi, o rei Davi, que Jesus Cristo, então, é descendente de Davi. E aí, lembra aquela pergunta que eu fiz para vocês no início? O que que vocês tiveram? Vocês tiveram que deixar algo para seguir ao Senhor? E em consequência disso, o que que vocês receberam? Então, o que que Ruth teve que abrir mão? Ela teve que abrir mão de uma vida toda, né, para seguir um Deus que realmente ela não conhecia. Mas o que que aconteceu com ela? Ela foi tão abençoada a ponto de talvez nem ela esperava que dentro de sua descendência viria o Salvador Jesus Cristo. Então, o Salvador Jesus Cristo é descendente de Ruth. Olha a fé que Ruth tinha ao deixar o seu povo e seguir a religião de sua sogra e cuidar de sua sogra. A fé que ela tinha, a obediência que ela teve e como ela foi abençoada. Então, todas as vezes que nós precisamos deixar algo para seguir ao Senhor, nós sempre seremos abençoados com bênçãos que nós jamais poderíamos imaginar. Então, o pedido que eu peço, né, na verdade, é sobre isso. Então, todas as vezes que vocês tiverem que deixar algo pelo Senhor, façam sem medo, porque as bênçãos elas são maiores do que vocês possam imaginar. E coloquem aqui, por favor, o que que vocês tiveram que abandonar para seguir o Senhor e qual foram as bênçãos que vocês tiveram em decorrência disso.